Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou apresentar mais uma forma de como trabalhar com um limite onde nós chegamos na indeterminação zero sobre zero. Neste caso, nós vamos trabalhar com limites onde a expressão da nossa função apresenta uma raiz quadrada. Vamos lá? Então, por exemplo, agora nós queremos calcular o limite de raiz quadrada de 1 mais x menos 1 dividido por x quando esse x tende a zero. X tender a zero já mostra pra gente que a gente vai obter uma divisão por zero, né? Pois o nosso denominador é só zero. Porém, será que a gente obtém a indeterminação zero sobre zero? Vamos usar as propriedades de limite que a gente tem. Então, aplicando a propriedade 3, que é o limite da divisão, é igual à divisão dos limites, né? Nós temos o seguinte: limite de raiz quadrada de 1 mais x menos 1 dividido pelo limite de x quando esse x tende a zero em ambos os casos. Nós podemos trocar o nosso x por zero em ambas as expressões. Fazendo isso, aqui a gente tem 1 mais 0 dentro da raiz, 1 mais 0, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Então, isso tudo aqui, o resultado dessa raiz aqui é 1. E 1 menos 1, 0. Então, a gente tem a indeterminação 0 sobre 0. Como que a gente contorna agora esse problema da indeterminação, sendo que aqui na expressão da nossa função a gente tem uma raiz? Então, quando nós temos expressões com raízes, nós podemos usar a ideia de racionalização. O que essa ideia consiste? Basicamente, ela consiste em multiplicar o numerador e denominador pelo conjugado da expressão com raiz. Então, o que seria o conjugado da nossa expressão? Se a nossa expressão é essa daqui, raiz de a mais b, o seu conjugado vai ser raiz de a menos b. Então, se a gente observar essas duas expressões, o que a gente nota de diferente? A gente nota que a gente só alterou esse sinal aqui. O sinal de mais foi trocado por um sinal de menos. Então, sempre que eu falar do conjugado de uma expressão, basta simplesmente trocar esse sinal aqui entre os dois termos da expressão. Se aqui fosse menos, o conjugado seria com sinal de positivo, ok? E olha só, quando a gente multiplica a nossa expressão pelo conjugado dela, né? O que nós temos? Raiz de a mais b vezes raiz de a menos b. Esse produto aqui, se vocês repararem, ele nada mais é do que aquele nosso produto notável, diferença de 2 quadrados. E o que diz a diferença de 2 quadrados? Diz que esse produto aqui é igual ao quadrado da raiz quadrada de a, que nesse caso, o quadrado da raiz quadrada de a sobra só o nosso a, né? Menos o quadrado do segundo termo, que é b. Então, a gente vai ter a menos b ao quadrado. Então, quando a gente multiplica a sua expressão pelo seu conjugado, a gente obtém a diferença de 2 quadrados. Então, vamos aplicar isso. Então, lá na nossa função, a gente tem a expressão raiz quadrada de 1 mais x menos 1. Então, o conjugado dessa expressão vai ser a raiz quadrada de 1 mais x mais 1. Então, a gente só trocou o sinal de menos por mais. Então, nós vamos multiplicar e dividir toda a expressão por esse termo aqui. Fazendo isso, né? Então, essa daqui é a nossa função original, né? Essa aqui é a nossa função original. Nós vamos multiplicar ela pelo conjugado e dividir também. Por que eu posso fazer isso? Vamos observar aqui o que a gente está fazendo. Vou olhar para esse termo aqui, que é o que eu estou acrescentando. Se a gente observar o numerador e o denominador dessa expressão aqui, o que a gente tem? A gente tem a mesma expressão.
E lembra que quando eu divido coisas iguais, o resultado dessa divisão é sempre 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa expressão aqui e estou multiplicando por 1. E lembra que na multiplicação, quando eu multiplico um valor por 1, o resultado é o valor que eu tinha, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 e vou multiplicar 2 por 1, o resultado é 2. Por quê? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, nesse caso aqui, eu não estou alterando essa minha função aqui, porque eu estou multiplicando ela por 1. Só que o 1 que eu estou usando para multiplicar ela é o número 1 escrito de uma forma conveniente para mim, tá? Então, eu posso fazer isso. Então, vamos fazer a multiplicação dessa expressão. Então, expressão do numerador vezes expressão do numerador. Eu tenho aqui, no caso, no numerador, como a gente já viu, a diferença de 2 quadrados, né? Onde, quem é o meu A? O meu A, se a gente voltar aqui, o meu A é a expressão que está dentro da raiz. Então, o meu A é o 1 mais x. E o meu B vai ser o 1 ao quadrado. Então, esse produto aqui do numerador vai ser o 1 mais x menos 1. E no denominador, a gente tem o x multiplicando toda a expressão aqui do conjugado. Arrumando aqui em cima, se a gente eliminar os parênteses, eu tenho um positivo e um negativo. Então, 1 menos 1, 0, resta só o x no numerador. Agora, se a gente observar, eu tenho um termo x no numerador e eu tenho um fator x no numerador e um fator x no denominador. Então, eu posso simplificar. Mas e agora, nesse caso? Quem que vai sobrar no numerador se eu simplificar o x aqui de cima com o x aqui de baixo? Quem que fica no numerador? Aqui eu posso dizer que eu tenho 1 multiplicando esse x. Então, quando eu simplifico o x de cima com o x de baixo, sobra 1 dividido por raiz de 1 mais x mais 1. Então, olhando para essas expressões aqui, eu tenho que essa divisão aqui, ela é equivalente a essa divisão aqui. Então, agora eu vou aplicar o limite nessas duas expressões. Então, aplicando o limite de x tendendo a zero para essas duas expressões, nós temos que o limite da função que a gente queria calcular inicialmente, ele é igual ao limite dessa nova expressão que a gente obteve. Então, vamos calcular esse limite aqui. Então, nós temos, aplicando as propriedades de limite, nós temos aqui limite de 1 quando x tende a 0 e limite de raiz de 1 mais x mais 1 quando x tende a 0. Bom, aqui em cima nós temos uma constante, o limite da constante é a própria constante, então esse limite aqui é 1. E aqui embaixo, aonde tem x, a gente pode trocar esse x por 0, que é o valor que a gente está aproximando. A gente pode fazer essa substituição. Então, no numerador nós temos 1 e no denominador, trocando o x por 0, nós temos aqui, dentro da raiz, 1 mais 0, 1, raiz quadrada de 1, 1. Então, toda essa expressão aqui da raiz, ela é igual a 1. Então, nós temos 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Portanto, a gente conclui que esse limite é igual a 2. Ou seja, o limite aqui da nossa função inicial, ele é igual a meio. Então, nós concluímos aqui que esse limite é igual a meio. Então, esses são alguns exemplos que a gente pode trabalhar com as indeterminações. Então, nós vimos utilizar produtos notáveis, fatorar funções
e usar processo de racionalização quando a gente tem expressões com raízes, ok? Se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Até a próxima aula!